Olá, boa noite. A Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã uma operação de combate à pornografia infantil chamada Araceli, aqui no Ceará. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Um em Juazeiro do Norte, outro em Fortaleza. 2 pessoas foram presas em flagrante. Ao todo são 29 mandados de busca e apreensão em 9 estados e no Distrito Federal. Armazenar ou divulgar imagens e vídeos sexualmente sugestivos de crianças é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. As penas podem chegar a 6 anos de prisão e multa. 16 casos do Zika vírus já foram confirmados no Brasil. A doença também já chegou ao Ceará, mas ainda não existe o número exato de pacientes infectados. Saiba como identificar e se proteger do novo vírus. Há 4 dias, Vitória começou a apresentar manchas no corpo e muita coceira. Para a surpresa da mãe, a menina está com suspeita de ter contraído o Zika vírus. De uma hora para outra apareceu. Começou pelo corpo todinho. A gente pensou que podia ser outra coisa, né? Na que a gente foi olhar, o corpo já estava todo empolotado. No momento, Vitória está em observação. A mãe conta que ficou assustada com o diagnóstico por não saber muito sobre a doença. Não tinha ouvido falar sobre essa doença, que é a doença que parece que veio com a Copa, né, que o pessoal está dizendo. Aí eu fiquei em choque. Assim como a dengue e a febre chikungunya, o Zika vírus é transmitido também pelo mosquito Aedes aegypti. Os sintomas são febre, diarreia, dores e manchas no corpo e, em alguns casos, conjuntivite. De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Zika vírus se manifesta de uma maneira muito parecida com a dengue. A diferença é a intensidade dos sintomas. Esta nova doença costuma ter menos manifestação, as manifestações são menos intensas. Febre mais baixa, menos dor no corpo, mas muita mancha na pele que coça mais do que na dengue, mais até do que no sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, 16 casos do Zika vírus já foram confirmados na Bahia e no Rio Grande do Norte. Mesmo com casos suspeitos da doença aqui no Ceará, as secretarias de saúde do estado e do município preferem ainda não se pronunciar sobre o assunto. O especialista destaca que a única forma de se proteger contra o vírus é impedir a proliferação do mosquito transmissor da doença. É preciso que as pessoas atentem para os criadouros que podem ter dentro da sua própria casa. Aquela água do jarro, a água que está no gelágua ou em outro recipiente que está guardando água e que pode estar proliferando a larva do mosquito. O jornalista Carlos Castilho participa logo mais às 7h30 da noite do projeto Entrevista Aberta no Espaço O Povo de Cultura e Arte. O tema será a Síndrome da Notícia Ruim, que ele identifica nos principais jornais brasileiros. Carlos Castilho também é o nosso convidado de hoje aqui no Povo Notícias. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. A notícia ruim, ela continua vendendo muito no Brasil, no mundo, e como o senhor vê, houve uma mudança no comportamento do público? Não, a notícia ruim é aquela história. Primeiro, não existe notícia ruim. Existe uma tendência a colocar um aspecto negativo, um enfoque negativo nas coberturas jornalísticas. Certo. Porque notícia ruim sempre existiu e sempre vai existir. Da mesma forma que existe a boa, a ruim também existe. O que está acontecendo é que a repetição e a insistência levam a que se forme uma predisposição, tanto da parte do leitor como da parte do jornalista, de enfatizar mais os aspectos negativos da realidade. Isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, não, é do mundo inteiro, sabe? O pessoal está começando a perceber, quer dizer, são as consequências disso, que não são só apenas consequências no sentido jornalístico, existem também consequências sociais, consequências psicológicas, que começam a ganhar uma dimensão que já justifica, pelo menos, que se debata o assunto. E essa é a preocupação nossa hoje com esse debate, que é justamente colocar em questão, sem procurar apresentar já receitas de como resolver, sabe? E que impactos um noticiário negativo pode provocar na esperança do público? Olha, vão desde, por exemplo, quando há uma insistência muito grande nas notícias negativas no aspecto da economia, isso interfere em todo o comportamento que as pessoas têm. Quer dizer, as pessoas passam a consumir menos porque estão receosas sobre as consequências do desenvolvimento da situação, passam a investir menos. Quer dizer, então isso leva tudo com que um processo de recessão econômica que, na verdade, não chega a ser de grandes dimensões, acabe ganhando
uma proporção muito maior. E no ponto de vista psicológico, é quando, por exemplo, você passa a enfatizar demais a questão do noticiário sobre crimes, vem a questão do medo. E o medo é uma maneira de manter as pessoas, primeiro, inseguras e, segundo, submissas. Porque com medo você aceita qualquer situação. Com certeza. E como é que o senhor pensa que isso pode influenciar o futuro da nossa imprensa? Olha, aí é a questão primeiro começar a discutir a questão. Problematizar, porque ninguém tem uma receita e uma solução definitiva. Segundo, é que há necessidade de mudança das atitudes do jornalismo e dos jornalistas. Quer dizer, de começar a ver a questão também com uma preocupação mais propositiva. Como é que nós vamos resolver o problema? Quando há problemas na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, quer dizer, os problemas estão por toda parte. A questão é como resolver. Até agora a gente sempre esperava, não, o governo tem que resolver. Só que o que está acontecendo, a gente começa a perceber que os problemas são de tal magnitude que, porque melhor que seja o governo, ele não tem as condições para resolver. Então, que a sociedade tem que começar a participar desse processo. E os jornalistas, como o mediador na transmissão das notícias, têm um papel muito importante nisso. Sem dúvida. Como é que o jornalismo ele pode encontrar um equilíbrio diante de tantas informações ruins, né, para que ele possa ter um ponto de equilíbrio nisso? Bom, aí uma questão, não existe uma receita geral. Quer dizer, cada caso, cada situação vai ter que encontrar uma maneira de como resolver o problema. Isso só vai ter que ser feito a partir de uma pesquisa, primeiro, da realidade. Sim. Quer dizer, é você investigando por que há tantos crimes, por que há tantos episódios de corrupção, quer dizer, o que favorece isso, que você vai começar a entender como é possível combater. E à medida que se começa a combater, consegue-se reverter um pouco essa questão dessa síndrome do negativismo na cobertura jornalística. O senhor pensa que o jornalismo brasileiro ele pode ser reinventado? Isso seria possível atualmente? Não, ele já está se reinventando. Por quê? Porque as mudanças que estão ocorrendo na área da comunicação, quer dizer, com tudo isso que a internet está provocando, está obrigando tanto os jornalistas como as empresas jornalísticas a criarem condições novas para poder sobreviver às mudanças do mercado. Isso aí é inevitável e já está acontecendo. A questão é que não há agora uma receita para todos. Cada jornal, cada região geográfica e cada foco de informação passa a ter que lidar com essa nova situação, né? O leitor, ele atualmente busca também a internet, busca mais informações na internet, na sua opinião? Não, aí é aquela história. A internet, pelo fato de lidar com uma massa muito grande de informações, obviamente aumenta a quantidade de informações negativas, sabe? Há pesquisas que indicam que, por exemplo, na imprensa regional e local, a incidência de notícias negativas é muito menor do que na imprensa nacional. Isso por uma questão quase que estatística. Quer dizer, quando você tem uma população, vamos supor, de 50 mil pessoas, a incidência de crimes é muito menor do que numa população de 5 milhões. E óbvio, então, que numa população de 5 milhões vão aparecer muito mais crimes. E há também uma diferença entre o jornal, rádio e televisão. Quer dizer, na televisão, todos os episódios, todas as notícias que envolvem violência, crime, etc., ganham muito mais impacto. Sim. Pelo efeito emocional que a televisão tem pela imagem, sabe? Então aí o que acontece? Você tem muito mais incidência de notícias ruins na televisão nacional. Então isso cria, de alguma maneira, a expectativa de que tudo está ruim, quando na verdade não é. É tudo uma questão de analisar o contexto. O grande problema do noticiário envolvendo uma perspectiva negativa é a questão da falta de contexto. Quer dizer, o jornalista e os jornais vão ter que avaliar mais precisamente o contexto onde as coisas acontecem. A nível mundial, o Brasil se posiciona como com relação ao número de noticiários dessa natureza? Não chega a ser assim um caso limite, sabe? Nós estamos mais ou menos dentro da média. É claro que essa média há oscilações, quer dizer, há momentos em que, por exemplo, agora, por conta da conjuntura econômica, por conta de toda uma estratégia política destinada a desestabilizar o governo, a incidência de notícias ruins é maior. Aumenta, né? Mas, há algum tempo atrás, era só tudo na época do Lula, tudo era uma maravilha, né? É questão de, sabe, a coisa oscila em função das conjunturas e dos contextos. A gente agradece pela sua participação aqui no Povo Notícias. Seja muito bem-vindo sempre. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você.
Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Obrigado. O Povo Notícias agora faz um rápido intervalo. No próximo bloco, mudanças no trânsito do Montese com a implantação do binário. Tem também os destaques do jornal O Povo de amanhã. A gente volta já. Os binários já são realidade no trânsito de Fortaleza. Um ano após o início da implantação deles, entre as avenidas Santos Dumont e Dom Luiz, a intenção da Prefeitura é que cada uma das 7 regionais conte com uma estrutura similar na configuração do trânsito. No Montese foi iniciada a requalificação viária da Rua Alberto Magno e da Avenida Gomes de Matos. Quem mora ou trabalha no local já está preocupado com as possíveis alterações. Fluxo intenso de veículos, engarrafamentos, falta de organização no tráfego. Esses são os principais critérios levados em consideração no planejamento de instalação de um binário. Nas avenidas Santos Dumont e Dom Luiz, apesar da intensidade de veículos, as vias estão ordenadas. São avenidas espaçosas com possibilidade de implantação de ciclofaixas e faixas exclusivas para o transporte público. O mesmo não é possível na Avenida Alberto Magno, via que faz parte de um novo binário da Prefeitura junto com a Avenida Gomes de Matos, no Montese. A via é mais estreita e neste espaço cabe apenas a faixa para bicicletas, que vai ser instalada neste local. Por aqui, apenas ciclistas estão autorizados a trafegar. Como não faz parte da política de instalação de um binário a desapropriação de residências, a Prefeitura vai ter que adequar por toda esta via uma faixa exclusiva para bicicletas e 2 que serão divididas entre carros, motos e ônibus. A gente tem sempre uma conversa prévia, até no caso do Montese a gente até realizou a audiência pública, para justamente nessa etapa de projeto, nessa etapa de análise, a gente está verificando quem a gente pode beneficiar, qual aquela população que necessita de uma maior atenção para soluções, quem vai ser impactado, quais problemas podem ser mitigados. Sempre tem essa consulta com a população. As alterações nas vias, na maioria das vezes, causam divergências de opiniões entre moradores e quem passa pelo local. Se já acontecer acidente sem um binário, com o binário eu acredito que vai piorar. Porque em horário de pico aqui, isso aqui é terrível. Já estava precisando, o Montese é um local muito movimentado e assim, já aconteceu vários acidentes, né? E assim, já poderia ter feito isso mais, como é que se diz? Há mais tempo, né? O binário também visa readequar os estacionamentos em ruas paralelas e transversais. Para esta vendedora, a medida beneficia os motoristas, principalmente no horário de pico, quando os carros têm mais espaços para transitar. Mas chama atenção quanto à retirada de semáforos. Só não gostei muito da mudança dos semáforos, né? Porque aqui já é uma confusão, agora vai mais para lá. O acesso que vem do aeroporto vai ficar pela Coronel Alexandrino, eu acho que vai ficar mais complicado, mas sobre os binários eu acho que vai melhorar muito. Além da organização do trânsito, os binários devem beneficiar pedestres e também usuários do transporte público. As paradas devem ser readaptadas e as calçadas adequadas ao passeio. Hoje vamos saber quais são os destaques do caderno de economia do jornal O Povo. E quem traz essas informações é a editora adjunta Natália Bernardo. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada, boa noite. Boa noite para você. Qual o resultado da reunião do ministro da Fazenda com relação com os senadores sobre a reforma do ICMS? Bom, não se tem ainda resultados oficiais dessa reunião. Certo. O ministro garantiu que até o final de maio apresenta uma proposta sobre reforma do ICMS e existem pressões de todos os lados. Em 2013, o governo já tinha prometido, o então ministro Manteiga já tinha prometido algumas compensações para os estados por essa reforma do ICMS, mas o governo hoje está sem condição de garantir. Por exemplo, um fundo de compensação de 450 bilhões. Nesse momento de corte de gastos, de contenção de despesa, de ajuste fiscal, de elevação de impostos, o receio é que o governo não consiga cumprir ou suprir esse fundo. O que os senadores que participaram da reunião dizem é que o volume deve ser bem menor. Então tem aí ainda algumas dúvidas. A gente tem representantes do Ceará nessa reunião, nessa articulação, e estamos tentando evitar ou minimizar perdas, né? Porque na prática o que essa reforma de ICMS faz é reduzir o poder que os estados têm de conceder incentivos fiscais para atrair empresas.
Então, a empresa tal que viria para o Ceará porque a gente reduz o ICMS e ela deixa de ir para São Paulo, isso não vai mais acontecer. O governo federal vai dizer, seu ICMS é tanto, você só tem essa margem para reduzir, e a empresa passa a achar o estado menos interessante. Então vai para São Paulo, por exemplo, que é mais perto do mercado consumidor dele, que tem uma infraestrutura melhor. Então, para os estados, principalmente do Nordeste, essa proposta de unificação é muito ruim. Então, a gente está vendo o que o governo pode garantir, como é que ele pode compensar, como é que ele pode minimizar os danos para a região. Teria mais algum outro destaque do caderno de amanhã ou dessa semana para você comentar com a gente? A gente tem a pesquisa de serviços, que teve um crescimento no mês de 6,1%, o que é um resultado impressionante. Você vê um movimento fraco no comércio e o setor de serviços que agrega comércio, hotelaria, turismo, surpreendeu a pesquisa que o IBGE mostrou hoje. Ok. Natália, muito obrigado pela sua presença. Obrigada também. Volte sempre aqui no Povo Obrigada. Notícias. Entretenimento agora é a pauta. Tem música, dança e literatura no caderno Vida e Arte de amanhã. A jornalista Cíntia Medeiros traz os destaques. Olá, a edição desta quinta-feira do Vida e Arte traz uma reportagem especial sobre um mapeamento que está sendo realizado pelo Ministério da Cultura em parceria com algumas instituições, como a Universidade Federal do Ceará, que pretende traçar um panorama da dança em todo o Brasil, tanto no aspecto artístico quanto social e também econômico dessa linguagem. A gente traz também uma matéria sobre o livro que a fotógrafa Sheila Oliveira lança nesta quinta-feira na Livraria Cultura e que faz o registro de uma expedição realizada desde a nascente até a foz do Rio Jaguaribe, revelando as belezas naturais, sítios arqueológicos e também os problemas enfrentados pelas comunidades ribeirinhas. Para os fãs da banda Los Hermanos, a gente fala da estreia do documentário sobre a banda aqui em Fortaleza, o filme que foi dirigido pela cineasta e atriz Maria Ribeiro e que mostra os bastidores da nova turnê do grupo depois de um jejum aí de alguns anos de separação. Claro que tem as dicas da nossa agenda cultural e muito mais. Eu espero que vocês curtam. Até amanhã. Obrigado, Cíntia. A nossa edição de hoje do Povo Notícias termina aqui. Você pode se comunicar com a gente pelo WhatsApp da TV. Para outras informações, acesse o portal O Povo Online. Uma boa noite, obrigado e até amanhã.